Graça e paz, irmãos. Como é bom a gente cantar sobre a bondade de Deus, esse Deus maravilhoso, esse Deus da paz, o Deus que nos salva, justifica, santifica, purifica. Como é bom estarmos aqui para celebrar o nome desse Deus maravilhoso e o nome de Jesus, o Deus encarnado. E queridos, nós louvamos ao Senhor pela sua vida, por você já estar aqui, e nós vamos compartilhar da palavra de Deus com você nessa noite, e queremos convidar a você a abrir a sua Bíblia lá na carta aos Hebreus, capítulo de número 10, e nós leremos os versos de 11 a 18. Hebreus, capítulo de número 10, nós leremos os versos de 11 a 18. Quem tem vindo à escola dominical e quem participa da minha classe tem tido a oportunidade de aprender, né, as cartas do Novo Testamento, ou todo o Novo Testamento. Estamos tendo uma visão panorâmica lá, e hoje a gente começou, desde a última lição, né, do último domingo que estudamos, falamos sobre a carta aos Hebreus, e eu gosto muito de Hebreus. Hoje a gente vibrou lá com essa carta, e aprove o Senhor nós estarmos pregando nesse texto nessa noite. E Hebreus, capítulo de número 10, já oramos pedindo a iluminação do Espírito Santo e a direção de Deus para aquilo que vamos ouvir da palavra. A partir do capítulo 10, a partir do verso 11 até o 18, diz assim: Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia para exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca, jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado de seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. E disso nos dá testemunho também o Espírito Santo, porque após ter dito: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, imprimirei as minhas leis no coração deles e as inscreverei sobre a sua mente. Acrescenta: também dos seus pecados e das suas iniquidades jamais me lembrarei. Ora, onde há remissão de pecados, não existe mais necessidade de sacrifício pelo pecado. Amém. Amados, há uma pergunta que acompanha a humanidade desde o princípio. Pergunta essa que muitas vezes talvez a gente faça também, ou o ser humano de uma maneira geral vai fazendo ao longo da caminhada, ao longo da vida, no seu dia a dia, como eu posso me aproximar de Deus? Já viu quantas vezes as pessoas vão fazendo essa pergunta e fazem em todos os lugares do mundo, fazem no mesmo lugar do mundo, às vezes essa pergunta, e as respostas vêm de maneira diferente, através das religiões, através das seitas, através daquilo que as pessoas vão tentando fazer para responder essa pergunta e para tentar cumprir aquilo que elas acreditam que é necessário para se aproximar de Deus. Algumas religiões acreditam que é através da caridade que elas vão se aproximar de Deus, que vão ser aceitas por Deus, que vão estabelecer uma ligação ou uma religação. Religião, essa palavra religião quer dizer religar. E religar o homem caído, pecador, a Deus Santo, aquele que o homem quer chegar lá. Algumas religiões, então, vão acreditar que é pelas boas obras que vão se chegar a Deus. Outras vão afirmar que é praticando determinados rituais que vão se aproximar de Deus, que vão se chegar a Deus. Outras que é através da purificação, por meio do sofrimento, que vão se chegar a Deus. E assim, meu irmão, a gente poderia falar de um monte de religião que vai tentar
explicar, que vai tentar solucionar esse afastamento do homem de Deus por causa da queda, por causa do pecado. É o homem tentando chegar a Deus. A gente vai vendo isso o tempo inteiro em diversos lugares. Mas quando a gente olha para o Evangelho, a gente vê que o Evangelho anuncia algo completamente diferente. Anuncia Deus vindo ao homem, o Senhor se revelando, vindo ao encontro, através de Cristo Jesus. Então, quando a gente olha para o cristianismo, a gente vai ver que o cristianismo não é a história do homem tentando alcançar a Deus, mas é a história de Deus descendo justamente para alcançar o homem. A humanidade, ela sempre vai procurar maneiras de se aproximar de Deus, e em praticamente todas as religiões existem sacrifícios, penitências, vão existir ali as obras para tentar alcançar o favor divino. No Antigo Testamento, a gente vai olhar para isso também e a gente vai ver o próprio Deus instituindo alguns sacrifícios, algumas situações, alguns rituais para que o homem se chegasse a ele, para que o homem estivesse de uma certa maneira para livrar aquele povo. Daqui a pouco Deus estabelece as leis e vai falando a respeito de como tem que ser o comportamento do homem, como deve ser a atitude do homem, que tipo de situações ele precisa viver para que ele esteja apto a estar diante de Deus. Mas o próprio Deus que vai instituir esse sistema sacrificial. Entretanto, aqueles sacrifícios nunca tiveram o propósito de remover definitivamente o pecado. É isso que a gente leu aqui nesse texto de Hebreus. A gente vê que eles nunca tiveram a possibilidade de definitivamente remover o pecado, mas eles serviam para apontar para algo muito maior. Eles serviam para apontar justamente para Cristo Jesus. Se você tiver com a tua Bíblia aberta, ou a mídia aí, colocar o versículo de número 1 aí de Hebreus, capítulo 10, diz que, ora, visto que a lei, e aí a gente está falando do Antigo Testamento e todos aqueles rituais e aqueles serviços que eram feitos ali através dos sacerdotes e cumprido ali pelo povo, fala que visto que a lei é apenas uma sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca consegue aperfeiçoar aqueles que se aproximam de Deus. Com os mesmos sacrifícios, ano após ano, continuamente eles oferecem. Porque o versículo 2 vai dizer assim: se fosse possível, será que os sacrifícios não teriam deixado de ser oferecidos? Não, mas ano após ano e dia após dia, os sacerdotes tinham que oferecer. Na classe hoje estivemos falando a respeito do tipo e do antitipo, né? O tipo é aquilo que é uma sombra, é aquilo que é um exemplo, é aquilo que aparece apenas para demonstrar alguma coisa que é real. O que é a sombra? A sombra, quando você vê a sombra de uma árvore, você vê, mas aquilo não é o real. Quando você olha para trás e você vê que o que está ocasionando ou gerando aquela sombra, você está olhando o real. Então, tudo aquilo que a gente vai olhando para o Antigo Testamento, a gente vai observando e a gente vai vendo que apontava para Cristo. Todas essas coisas vão apontando para Jesus, eles vão servir para apontar para algo muito maior, algo superior, Jesus Cristo. E quando a gente vai fazendo esse estudo detalhado, a gente vai percebendo que toda a Bíblia caminha na direção da cruz, na direção de Jesus. Então, meu irmão, quando a gente olha para o cordeiro oferecido por Abel lá em Gênesis, aponta para Jesus. Quando a gente olha para o cordeiro pascal lá no Egito, aquele que era imolado para passar o sangue nos umbrais, aponta para Jesus. Quando a gente olha para os sacrifícios diários que eram oferecidos no templo, tudo isso apontava para Jesus. E quando a gente chega lá em Hebreus, capítulo de número 10, a gente vai encontrar uma das maiores declarações sobre a suficiência da obra de Cristo Jesus. É tremendo, porque o autor de Hebreus, meu irmão, ele vai mostrar todos aqueles sacrifícios como sombra da realidade que viria a acontecer em Cristo Jesus. E quando Jesus ele morre na cruz, ele realiza aquilo que nenhum sacerdote, nenhum animal jamais poderia ter realizado.
E quando a gente vai olhando para esse texto, a gente vai vendo esse texto apresentando pelo menos 3 verdades sobre a suficiência da obra de Cristo Jesus. E a primeira verdade é que Jesus ofereceu um sacrifício único e perfeito. Os versículos 11 e 12 vai mostrar isso. Versículos 11 e 12 diz: ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia para exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Então, meu irmão, o autor aos Hebreus, ele vai fazer um contraste impressionante entre o sacerdócio do Antigo Testamento e o Jesus, o sacerdote, por excelência, lá no Novo Testamento. Quando a gente vai observando algumas coisas, e é tremendo a gente observar, quando a gente vai fazendo uma comparação, e a carta aos Hebreus faz isso com uma maestria muito grande, o autor, ele trabalha isso muito bem, a gente vai vendo as diferenças, alguns detalhes, que se a gente não observar com cuidado, a gente passa. E é interessante que no Antigo Testamento o sacerdote, ele é aquele que permanecia de pé. Meu irmão, o sacerdote é aquele que ele precisava oferecer um sacrifício antes dele entrar no templo para oferecer o sacrifício pelo povo. E nada menos do que um touro era suficiente para perdão dos pecados dele próprio. Ele precisava ter as vestes, ele precisava ter um maciamento muito já estabelecido pelo próprio Deus. As vestes do sacerdote tinham os sinetes lá embaixo, e conforme ele ia andando, ele ia fazendo barulho. Ele jamais sentava, não existia uma cadeira para se sentar lá no Santo dos Santos, onde ele oficiava. E ele estava sempre andando. E os sinetes serviam para que, se parasse de fazer barulho, ele já tinha uma corda amarrada no pé. Pode puxar. Morreu. E é interessante, irmãos, porque ele permanecia de pé, ele trabalhava diariamente, ele oferecia muitos sacrifícios, ele repetia continuamente o mesmo ritual. Por que ele fazia isso? Porque o pecado nunca era removido definitivamente. Cada novo pecado exigia um novo sacrifício, era um trabalho sem fim. No versículo de número 4 desse texto, vai dizer: porque o sangue de touros e de bodes não pode remover pecados, não tinha condição de remover o pecado. Por isso que ele precisava ser oferecido continuamente, ano após ano. E é interessante que quando a gente vai olhando para esse trabalho sem fim, em contraste, Jesus, ele tem algo muito superior, porque Jesus é aquele que vai oferecer um sacrifício único. Jesus é aquele que oferece não alguém, não outro em seu lugar, mas ele próprio. Jesus, ele não precisou fazer um sacrifício por si mesmo, porque, na verdade, ele não tinha pecado, ele era o próprio sacrifício. Jesus é superior, meu irmão, a qualquer coisa. E é importante você entender isso, meu irmão, porque lá mais para frente a gente vai falar alguma coisa importante para você. Jesus, ele não precisou oferecer nada em favor de si mesmo, porque ele não tinha pecado. Jesus não ofereceu um outro, mas ele ofereceu a si mesmo. Jesus não precisou de alguém para oferecer ele, mas ele é o sumo sacerdote por excelência, porque é aquele que sacrifica, mas ele também é o sacrifício por excelência, porque não só ele sacrifica, mas ele é o sacrifício. E isso é tremendo. E conforme a gente vai vendo na palavra, ele termina a obra, ele oferece uma única vez. E a palavra que nós lemos aqui, que está registrada em Hebreus, diz que ele se assenta à direita de Deus. Ele entra no trono, ele entra no céu, ele não entra agora num templo feito por mãos humanas, mas ele entra no próprio céu e ele se assenta.
E, meu irmão, sentar-se significa que a obra foi concluída. Ninguém se senta. Às vezes eu começava a trabalhar com meu pai, a minha esposa, quando eu comecei a namorar ela falou assim, você trabalha? Eu estava aguardando ainda o serviço militar, e eu não podia trabalhar de carteira assinada, né? E ela, você trabalha? Eu falei assim, trabalho? Eu trabalhava, né? Você trabalha em quê? Eu falei, na construção civil. Construção civil? É. Onde você trabalha? Eu falei, lá em Realengo. Em Realengo? É. Você trabalha com quem? Com meu pai. Ela está imaginando que ele é um empreiteiro, né? Mas o que você faz? Eu falo, eu sou ajudante de pedreiro do meu pai. Mas eu estou contando isso porque, rapaz, às vezes a gente vai trabalhar e a primeira oportunidade que a gente encontra, a gente senta. A gente quer sentar. E eu falo assim, quer sentar por quê, rapaz? Não acabou o trabalho, vai lá, fica de pé. Eu estava aqui, né, pastor Érico chegou e falou que assim, fique de pé. O ministério de louvor, na adoração, ele já falou, fique de pé. Eu falei assim, Jesus, tem misericórdia. E ele fez a ministração toda com a igreja de pé, e eu estou de pé. Vocês agora estão sentados, mas eu continuo de pé. Aí vem o louvor, aí vem a oração de novo. Eu falei, rapaz, eu vou ficar o culto todo de pé. Mas eu falei assim, Senhor, é isso mesmo, eu não tenho que sentar, a obra não acabou. O culto está ainda. E, meu irmão, quando a gente vai olhando, a gente vê que sentar significa que a obra foi concluída. E a palavra de Deus diz que Jesus assentou-se à destra do Pai. E na cruz, Jesus ele vai declarar. Sabe qual é a frase final de Jesus na cruz? Está consumado. Sabe o que Jesus está falando? Concluir. Minha missão aqui nesse mundo encerrou. Não existe mais nada para fazer, nada mais ficou faltando. Não existe nenhum complemento mais necessário. Não existe nenhuma obra que alguém possa vir ter que realizar para que essa obra seja acabada, porque está consumado. Então, nessa ilustração aqui da obra, né? Enquanto a gente está fazendo uma casa, enquanto a gente está fazendo uma construção, meu irmão, a gente não para. Mas quando aquela obra é concluída, a gente pode guardar, né? Eu vejo lá em casa, às vezes vai alguém, né? Outro dia, um tempo atrás, foi lá em casa o Chuchu, fez lá um móvel, e daqui a pouco ele falou, está concluído, pastor, está. E ele começou a guardar as ferramentas numa caixa, ele fechou a caixa, ele levou a caixa, ele botou a caixa na Kombi, ele foi embora. Acabou. Não precisa. Então, quem conclui, meu irmão, ele guarda a ferramenta, ele não precisa fazer mais nada. E quando a gente olha para Cristo, é exatamente isso que ele faz. Na cruz ele vai declarar, está consumado. Jesus ele não diz, está começando. Jesus ele não vai chegar, ele vai falar que assim, agora vocês precisam completar a obra, discípulos, agora vocês vão dar continuidade àquilo que eu comecei. Não, o que o Senhor fala é, está consumado. E a gente está falando isso, meu irmão, porque muitos cristãos, eles vivem como se precisassem conquistar o amor de Deus todos os dias. Tem gente que vai pensando, será que hoje Deus deve estar decepcionado comigo? Será que eu preciso fazer alguma coisa para que Deus me ame? Será que eu preciso realizar alguma coisa para que Deus volte a gostar de mim? Mas o Evangelho, quando a gente vai para a palavra de Deus e a gente vai olhando para aquilo que o Senhor tem dito para nós, a gente vai entendendo que nós não somos aceitos porque conseguimos obedecer perfeitamente a lei de Deus ou conseguimos fazer qualquer coisa, mas simplesmente nós somos aceitos porque Cristo obedeceu perfeitamente em nosso lugar. Não são as boas obras que compram a salvação. As boas obras são fruto de nós termos sido salvos. É isso que a gente vai olhando para a palavra de Deus. E por que eu estou falando isso, meu irmão? Porque quantas pessoas ainda vivem tentando conquistar o amor de Deus através de méritos. Porque acham que podem fazer alguma coisa para acrescentar aquilo que Jesus já concluiu lá na cruz. Hoje vamos assentar à mesa aqui com o Senhor, vamos participar do pão, do vinho, e vamos lembrar do sacrifício de Jesus naquela cruz.
Então, meu irmão, quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê que a Bíblia vai ensinar que não são os nossos méritos, mas o mérito de Jesus. Não fomos nós que fizemos nada. Nós não somos aceitos porque fazemos boas obras. Nós fazemos boas obras porque fomos aceitos. Segundo lugar, que a gente vai olhando aqui, segunda verdade que a gente vai experimentando é que Jesus venceu definitivamente o pecado. Jesus é aquele que vence definitivamente o pecado. Versículos 13 e 14 desse texto vai dizer: porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Jesus, olha que tremendo, são duas declarações extraordinárias aqui que a gente encontra. Meu irmão, Jesus vai realizar duas obras de maneira simultânea. A primeira ali, Jesus aperfeiçoou para sempre. Sabe o que quer dizer isso? Justificação. Hoje nós nos colocamos diante de Deus, hoje você pode se colocar diante de Deus, hoje você pode entrar diante de Deus na sala do trono, porque o Senhor fez isso por você. Ele justificou você para sempre. Coloca para nós aí, Hebreus, capítulo de número 4, versículo 14 a 16. Tenho quase certeza que é isso. Isso aí. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que adentrou aos céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque, vamos colocar, ali são quase 3 negativas. Hoje eu estava falando com a nossa classe sobre isso, né? Se a gente conseguir colocar no positivo, é mais fácil de entender esse versículo. Porque um negativo tira, né? Como é que fala? 2 negações é uma afirmação. Ok? Então, se a gente já trouxer para o positivo, dali para a afirmação, a gente já, mais com mais dá menos, menos com menos. Ser professor de matemática é assim. Vamos nós. Porque nós temos sumo sacerdote que pode se compadecer das nossas fraquezas. Ok? Ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Então, Jesus é o nosso sacerdote. Nós temos, ok? E ele pode, ali, se compadecer de nós. E o último versículo. Portanto, vamos todos juntos? Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Amém. Sabe o que é se aproximar do trono da graça com confiança? Irmão, é você poder estar de pé diante de Deus, é você poder levar as suas causas diante de Deus, é você poder fazer uma intercessão por alguém diante de Deus, é você não ter medo, é você não ter vergonha, você não ter nenhum tipo de constrangimento de estar de pé diante de Deus, não por aquilo que você conquistou, não por aquilo que você fez, não pelo seu próprio mérito, mas por aquilo que Jesus Cristo fez, por aquilo que o Senhor conquistou. Ele é o sumo sacerdote que está lá, e você pode entrar agora diante de Deus, na sala do trono, para falar com o próprio Deus. Isso, meu irmão, porque Jesus nos justificou, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre. Você não vai ficar sendo aperfeiçoado, você não vai ficar sendo justificado dia após dia, é uma única coisa que acontece, é algo que o Senhor faz de uma maneira definitiva, única, a justificação. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas passaram, eis que se fizeram novas. 2 Coríntios 5,17. E assim, meu irmão, a gente vai olhando para a palavra e a gente vai entendendo. Agora, eu falei que são 2 coisas que Jesus faz de maneira simultânea nesse versículo. A primeira é a nossa justificação. Eu estou falando de Hebreus capítulo de número 10, versículo de número 13.
A primeira é a nossa justificação. Agora, ó. Então, boto 14. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre, uma única vez, os que estão sendo, está no gerúndio, e gerúndio é continuidade. Estão sendo aperfeiçoados ou santificados. Santificados. A justificação acontece na nossa vida uma única vez. A santificação é um processo. O Senhor, Ele vai trabalhando a nossa vida, o Senhor, Ele vai trabalhando o nosso caráter, o Senhor vai transformando o nosso ser. Meu irmão, conforme a gente vai se aproximando dEle. Já viu uma criança ser adotada? Alguém, uma família chega lá, né, um casal chega lá no orfanato e fala que assim, olha uma criança e fala que assim, eu quero adotar você. Você é nascido de uma outra família, você com uma genética diferente da nossa, mas eu quero adotar você e você vai fazer parte da nossa família. Então eles vão lá no orfanato, trazem essa criança e a partir daquele momento que eles assinam o papel, o juiz dá a sentença, aquela criança passa a ter um novo nome. É algo instantâneo, ela não fez nada para aquilo acontecer. Ela simplesmente foi adotada e a partir daquele momento ela tem um sobrenome daquela família. Aquilo acontece de uma maneira única, para sempre. Mas o que vai acontecer com ela? Agora ela está entrando numa família que tem uma maneira de ser, que tem uma cultura diferente, que tem procedimentos, que tem uma forma de lidar. E conforme o tempo vai passando, ela vai sendo aperfeiçoada, ela vai sendo como se fosse santificada, ela vai começando a tomar a forma daquela família. É isso que Jesus fez por nós. Ele nos justifica, Ele nos traz para a sua família, nós temos um novo nome e a partir desse momento a gente começa a ter um processo de transformação. A gente vai mudando o nosso caráter, a forma de a gente ver as coisas, enxergar Deus, enxergar a gente mesmo, enxergar o nosso próximo e a gente vai vivendo agora a novidade de vida de fazer parte da família de Deus no processo de santificação. Então, meu irmão, estou falando isso porque talvez alguém pense assim, pastor, eu continuo lutando contra os meus pecados. Meu irmão, a pergunta não é se existe luta. A pergunta é, você continua caminhando com Cristo? Você continua andando com o Senhor? Para Ele continuar transformando a sua vida, para Ele continuar lapidando o seu ser, que Ele continue fazendo com que você entenda a cultura agora do reino de Deus, para você enxergar Deus, enxergar você mesmo, enxergar o próximo como Deus deseja, através da palavra. Então o verdadeiro crente não é aquele que nunca cai, meu irmão, mas é aquele que sempre está voltando para o Senhor. A santificação, ela não acontece de um dia para o outro, ela é uma caminhada. A gente ainda erra, sim, mas Cristo continua aperfeiçoando aqueles que pertencem a Ele. A nossa esperança, a nossa segurança, meu irmão, não está na nossa perfeição. A nossa segurança está na perfeição de Cristo. Nunca esqueça disso. Bem, vamos seguir. Terceira verdade. Jesus é aquele que inaugurou uma nova aliança. O autor ele vai citar a profecia de Jeremias, versículos de número 15 e 18. Se você olhar na sua Bíblia, eu estou fazendo esse sermão como se fosse um estudo, né? Estou ensinando você algumas coisas. Na sua Bíblia você vai ver, às vezes, umas letrinhas pequenininhas, talvez tenha na sua Bíblia uma letrinha pequenininha, ou então lá no rodapé alguns textos, né, que fazem referência ao versículo lá em cima. Na minha Bíblia, por exemplo, tem umas letrinhas, e do lado da letrinha do verso de número 16, que vai falar assim, eu vou ler o versículo 15 primeiro. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porque após ter dito, e aí vai o versículo de número 16, Hebreus capítulo 10, versículo 16, vai dizer,
Esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, imprimirei as minhas leis no coração deles e as inscreverei sobre a sua mente. Aí, do lado desse versículo, tem uma letrinha que faz referência àquilo que o autor de Hebreus está falando do Antigo. Onde está escrito? Que está na minha Bíblia, diz aqui, Jeremias 31, 33. Não precisa botar. Mas é isso que está escrito. Deus falando lá atrás. Deus falando. E aqui a gente vê o cumprimento. Lembra que a gente falou do tipo e do antitipo? Quando a gente vai olhando, né, para essa situação, a gente vê que a lei no Antigo Testamento ela fora escrita em tábuas. Mas agora no Novo Testamento, na Nova Aliança, em Cristo Jesus, ela é escrita no nosso coração. E assim a gente vai esperando, experimentando coisa maravilhosa que Deus vai fazendo, vai realizando. Ele fala, porei as minhas leis no seu coração. E além disso, Deus vai declarando, lá no versículo de número 17, e acrescenta, também dos seus pecados e das suas iniquidades jamais me lembrarei. Né? Deus declara, dos seus pecados jamais me lembrarei. Meu irmão, isso é maravilhoso. Quando a gente vai olhando para isso, a gente vai vendo que isso não significa que Deus ele perdeu a memória, né? Que Deus, mas vai significar que ele jamais cobrará os pecados daqueles que foram perdoados em Cristo, porque a nossa dívida foi totalmente paga. Então, quando Deus ele olha para o crente, ele vê a justiça de Cristo. Meu irmão, o inimigo, Satanás, ele gosta de lembrar do nosso passado. Mas Cristo, ele nos lembra do seu sacrifício lá naquela cruz. As pessoas, às vezes, elas vêm para nos condenar, mas a nossa consciência, né, ela não precisa nos acusar, porque a gente olha para a palavra de Deus e a gente vai lembrando daquilo que Deus fala, que dos seus pecados não me lembrarei mais. Antes o homem obedecia a Deus por obrigação, mas agora o Espírito Santo constrange ele de tal maneira para ele obedecer a Deus por amor, por aquilo que Deus fez. Então a gente vai olhando para essa passagem e a gente vai experimentando coisa boa. Você não precisa ficar lembrando dos seus pecados, meu irmão, porque Deus já perdoou. Se Deus te fez reconhecer dos seus pecados, se Deus te fez se Deus te fez reconhecer o seu pecado, se Deus te fez se arrepender do seu pecado, se você já mudou a sua atitude, você pode ter certeza que Deus não se lembra mais dos seus pecados. Mas hoje de manhã, nossa irmã Adriana Chaves estava pregando aqui e eu falei assim, ô Deus, que palavra. Que palavra. Quando a gente olha para esse texto, muitas vezes a gente olha para a palavra de Deus e a gente que é pregador, está aqui na frente, a gente tem que ter um cuidado muito grande para que a mensagem seja entendida pelo público. Porque muitas vezes as pessoas pegam uma mensagem como essa e acreditam que Deus está dando uma liberdade para a gente pecar. Que Deus está dando uma carta branca para a gente sair pecando. Bom, já que se Deus não se lembra mais do nosso pecado, se Deus jogou, né, no mar do esquecimento o nosso pecado, e se Ele vai fazer isso continuamente, então eu tenho uma carta branca para continuar pecando. Não é isso. Eu não estou falando isso. Quando a gente olha para a palavra de Deus e a gente vê aquilo que Jesus Cristo fez naquela cruz, perdoando os nossos pecados, morrendo, uma morte que eu e você não tínhamos condição de morrer, porque nem o sangue de touros e de bodes conseguiu perdoar pecados, só o sacrifício de Jesus, o santo. Quando a gente vai olhando para isso, meu irmão, a gente vai entendendo que o Senhor é aquele que fez algo que ninguém conseguiria fazer por nós.
Mas isso também nos dá a possibilidade de entender que a justiça de Deus foi aplacada. Como nós lemos hoje lá em Romanos, capítulo de número 5, fala: justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus, mediante a Jesus Cristo. Paz com Deus, meu irmão, não existe mais guerra, não existe mais rompimento. A relação foi restaurada, a gente pode entrar hoje no Santo dos Santos, porque a paz com Deus, através da justificação em Cristo Jesus, chegou até a nossa vida. Mas o fato disso ter chegado à minha vida, meu irmão, não me dá liberdade para viver em pecado. O que Deus está me falando, o que a palavra de Deus está me chamando a atenção, é que eu sou justificado. Os pecados que eu cometi no passado não precisam me assombrar. E quando eu falo sobre isso, meu irmão, é porque tem muita gente que não vive a novidade de vida que Deus tem para eles, as promessas que Deus tem para eles, porque os pecados do passado ficam assombrando, achando: nem Deus consegue me perdoar. A graça de Jesus é insuficiente para envolver a minha vida, porque eu sou tão pecador que nem Jesus me salva. Meu irmão, isso é uma mentira de Satanás. E quando a gente olha para a palavra de Deus, que em Cristo Jesus não lembra mais dos nossos pecados, é quando a gente realmente reconhece que é pecador, a gente se arrepende dos nossos pecados, a gente confessa os nossos pecados, a gente muda de vida e a gente vive essa novidade de vida que o Senhor Jesus propõe para nós. Então esses pecados não precisam mais assombrar, porque Deus nem lembra mais deles. Por que a gente vai ficar lembrando? Mas isso não nos dá o direito de ficarmos pecando para Deus esquecer. O que nós precisamos é viver a novidade de vida que o Senhor propõe para nós. Então, meu irmão, escute de novo a promessa do Senhor: dos seus pecados jamais me lembrarei. É um conforto extraordinário. Lembra do sacerdote? Que ano após ano, dia após dia, ele tinha que estar lá no templo para oferecer pecado, porque o sangue de touros e de bodes não era suficiente para perdoar pecados, mas o sangue de Jesus, uma gota do sangue de Jesus, e daqui a pouco a gente está sentando à mesa, é suficiente para perdoar o pecado de toda a humanidade. Então, meu irmão, aproveite isso. Isso é um conforto extraordinário, é o perdão de Deus, que não é parcial, mas é completo. É completo. Outro dia eu fui em determinado lugar e comprei, acho que foi o peixe que eu comprei, um peixe. Aí eu ganho uma comandazinha, vai lá no caixa. Aí quando chega no caixa, em vários lugares é assim, né? Lá na Cian, ali, onde compra parafuso também, assim, ele carimba lá, pago, né? Quitado, pá, dá um carimbo naquela comanda e você volta lá e pega aquilo que você comprou com a pessoa que está te atendendo. E a pessoa falou que assim: não, o senhor ainda não pagou. Eu falei: paguei. Ele falou: o senhor não pagou. Eu falei: paguei. Mostrei a comanda e estava lá um carimbo, pago. Aí ele falou: ah, o senhor pagou. Aí eu peguei o que eu tinha pago e fui embora. Meu irmão, quantas vezes? Imagina uma situação assim. Tem gente que está ali com a sua dívida paga, está carimbado lá, quitado. E, meu irmão, o credor pode chegar de novo para falar que assim: olha, você precisa pagar de novo, você precisa resolver esse negócio. Não, meu irmão, está pago. Foi isso que Jesus fez na cruz. O Senhor já chancelou a nossa vida com um carimbo lá, quitado, está pago. E é isso, meu irmão. Eu quero concluir essa palavra, né, dizendo que quando a gente olha, eu comecei falando que existem muitas religiões que tentam chegar a Deus. Alguns através, né, de fazer boas obras, outros de sacrifícios, outros de rituais e uma série de coisas. Mas quando a gente olha para a palavra de Deus, o centro da Bíblia não é o homem, é Jesus. Quando a gente vai olhando para o Evangelho e a gente vai olhando para essa nova aliança, a gente vai percebendo que o centro do Evangelho não são os nossos esforços, meu irmão. É a cruz de Cristo lá, e o Senhor morrendo por nós, entregando-se e pagando o preço. Não, o centro da esperança cristã não é naquilo que fazemos, os nossos próprios esforços, mas está justamente naquilo que Deus fez por nós em Cristo Jesus. E é isso que a gente precisa entender.
A palavra de Deus, ela vai nos levar e ela vai nos conduzir ao pé da cruz, vai nos mostrar que ali tudo foi consumado. O preço foi pago, a justiça foi satisfeita, o perdão foi conquistado para cada um de nós. Então, meu irmão, o que você anda procurando? Você anda procurando paz? Você anda procurando perdão? Você anda procurando sentido na sua vida, segurança, esperança? O que você anda procurando? Tudo isso, todas as respostas para essas perguntas, a gente vai encontrar lá em Jesus, que subiu naquela cruz para morrer por nós. Jesus e o seu sacrifício na cruz. Você quer paz? Não existe paz sem perdão. Não existe paz sem perdão de pecados. E não existe perdão de pecados sem Jesus. Muitas pessoas andam procurando paz. Você já pertence ao Senhor Jesus? Já pertence a Cristo? Então pare de viver como se a cruz não fosse suficiente. Ah, não, você não conhece Jesus, ainda não entregou o seu coração a Cristo. Então agora, meu irmão, você precisa ir até Jesus. Só Ele é a solução. Jesus foi o sacrifício perfeito, o sacrificador perfeito. Jesus é o perdão completo para os nossos pecados. E a graça, ela continua disponível para todo aquele que crê.